Programa do Gusta. Oferecimento RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. A Lucomax, a maior fábrica de ACM da América Latina. Colégio Prime, onde da semente floresce um diamante. A Sense, defesa perimetral. Sua primeira linha de defesa de ativos de alto valor. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, tá começando mais um programa do Gusta Visita e hoje com essa fera aqui, diretor de comunicação e porta-voz da Defesa Civil, Capitão Maxwell, mais uma vez. E aí, Gustavo? Que honra tê-lo aqui no programa do Gusta, agora com na sua casa, né? Num quadro diferente. Você já gravou, já teve a oportunidade de ir lá nos estúdios do canal ABC, gravar no programa do Gusta e hoje a gente tá aqui no CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Defesa Civil, né? Você veio na nossa casa, é uma alegria recebê-lo aqui, né? A gente está na sede da Defesa Civil do Estado de São Paulo e aqui especificamente no nosso Centro de Gerenciamento de Emergências. É daqui que as coisas acontecem, é daqui que a Defesa Civil monitora o clima, emite alerta e gerencia as principais ocorrências de desastre de São Paulo. Que honra! Antes da gente começar essa entrevista, queria deixar claro aqui que a gente está no Claro 527, estamos no YouTube como Canal ABC Oficial e no site como canalabc.com. E agora, o Canal ABC está disponível em todas as lojas de aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Canal ABC, o canal que conecta você. Capitão Maxwell, eu queria saber, Defesa Civil a gente costuma ver na internet, na televisão, tantos alertas. O que de fato é a Defesa Civil? Defesa Civil é o órgão responsável por gerenciar toda a questão de desastres no estado de São Paulo, né? A gente surgiu lá na época das guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi evoluindo e aqui no estado de São Paulo a gente foi criado há 50 anos atrás. Inclusive esse ano a gente completa 50 anos, fomos criados em 1976. Nosso papel é fazer toda a prevenção, a preparação e a resposta aos desastres, sejam eles climáticos, sejam eles provocados pelo homem, como uma explosão de uma petrolífera, a explosão de alguma coisa nesse sentido, né, uma barragem que venha a se romper, ou os climáticos mesmo, né, chuvas, incêndios, queimas de incêndios florestais, coisas nesse sentido. E aqui eu tô vendo um grande telão, né? A gente estava falando dos alertas. Aqui a gente pode ver ali atrás também uma nova ocorrência de incêndio em vegetação no estado. Como é que surgem esses alertas e como é que vocês comunicam para a população? É rápido, é demorado? Vocês analisam, por exemplo, nossa, esse daqui tem um risco alto, então a gente vai comunicar, vai dar aquele alerta no celular, né, o famoso alerta do celular, ou não? Esse daqui dá para segurar mais um pouco? A gente faz tudo isso daqui. Então a gente tem uma equipe que trabalha, esse pessoal todo que está trabalhando aqui, né? A gente trabalha aqui num regime de 24 horas por dia, então no formato de plantão. As equipes trabalham permanentemente. A gente tem uma equipe de meteorologistas que fica de olho nesses telões, analisando tudo o que acontece no estado de São Paulo em termos de mudança climática. Para poder fazer essa análise, a gente precisa de equipamentos. Por isso, São Paulo hoje é o estado que mais tem radares meteorológicos instalados no seu território. Nós temos 7 radares. Existe um programa para a compra de mais 8 equipamentos como esse, são equipamentos caros. Cada radar custa aí de 10 a 12 milhões de reais cada um. Nós já temos 7, vamos comprar mais, né? E aí, a partir desses equipamentos, desses softwares, a gente consegue projetar isso nesses telões, essas imagens, como vocês podem ver. Por exemplo, aqui, ó, essa imagem aqui é de um dos radares meteorológicos. Esse radar está instalado perto de Mogi das Cruzes, né? A capital está aqui, o grande ABC está aqui. Esse radar está instalado mais ou menos aqui, ó, no Alto Tietê. Ele consegue enxergar toda a Grande São Paulo, todo o Vale do Paraíba e um pedaço aqui também da região de Campinas. Quando está chovendo, ele mostra para a gente aqui a chuva numa paleta de cor. Então, quanto mais forte a cor, mais vermelho, mais chuva tem. Está em branco agora porque nesse momento, enquanto a gente grava, não está chovendo no estado. Esse outro radar também. Então, esse radar ele pega, tá vendo? Ele está aqui, ele pega toda essa área. Esse radar, são 2 radares, um instalado na região de Bauru, o outro instalado na região de Prudente. A gente consegue enxergar todo o interior do estado. Então, com esses equipamentos, a gente consegue se antecipar
prever o que está acontecendo em termos de chuva, em termos de ventos, e aí a gente consegue alertar o cidadão. Então a gente tem 2 tipos de alerta, né? O forecasting e o nowcasting. O forecasting é um alerta que a gente faz com uma antecipação de 5 dias, até 5 dias. Então a gente consegue avisar as pessoas, olha, você que vai viajar, você que vai para a praia. Fica Fica ligado, atento, ó, fica atento. esse fim de semana tem condição de chuva. Esse é um alerta que a gente faz com um pouco de antecedência. O nowcast, que é um alerta de momentâneo, que é um alerta de emergência, esse a equipe fica de olho aqui. Sempre que ela percebe uma formação de mau tempo chegando numa cidade, a gente usa o celular para falar com o cidadão, que é aquele alerta que a gente recebe no celular. Mas para isso, a gente fica o tempo inteiro olhando esses sistemas, esses sensores. Só de sensor instalado, passa de 1000 que a gente tem instalado no estado, entendeu? Em todas as regiões. E essas informações chegam nesse telão, chegam nos computadores também, dos nossos analistas, dos nossos agentes e dos meteorologistas. E aí é formado ali uma análise e a partir disso é enviado o alerta para as pessoas. Capitão, me veio um gancho que você citou os alertas, né? Algumas semanas atrás a gente teve aquele alerta muito famoso que apitou aí... Depois do jogo, né? Depois do jogo, na casa de diversas pessoas, escrito misantropia. O que foi aquilo lá? A Defesa Civil foi hackeada? Foi um alerta dado como errado? Como é que foi isso daí? O sistema, né, do Defesa Civil Alerta foi desenvolvido pelo governo federal. Então os estados podem usar o sistema, mas o gestor do sistema fica em Brasília, no governo federal. O que aconteceu ali é que um hacker acabou acessando o sistema com um login de um usuário, né? E esse login foi vazado pela internet e esse hacker conseguiu acessar. E aí ele então entrou no sistema e de forma criminosa mandou esse alerta. Não saiu daqui da gente, não saiu de São Paulo, foi enviado por esse hacker, né? Não se sabe ainda o paradeiro, a Polícia Federal está investigando para descobrir onde foi o paradeiro, quem é essa pessoa, se é um grupo de pessoas que fez isso. Não foi só São Paulo que recebeu, o Paraná recebeu o alerta também, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, vários outros estados também foram alertados de forma mentirosa, de forma criminosa, gerando um pavor, né? Uma histeria social, as pessoas acordando Ainda ali, mais de madrugada. 1h30 da manhã. Exatamente, foi um alerta que, além das pessoas provavelmente estarem dormindo, foi um barulho assim ensurdecedor que acordou, enfim, criança, e aí Todo você mundo. acaba se assustando, né? Um Sem alerta... dúvida. Um alerta falso, e a gente quer destacar aqui, né, a sua grande audiência para explicar para as pessoas que o sistema está passando por uma reestruturação, ele volta muito melhor, mais seguro, e destacar aqui a credibilidade, gente. A gente precisa continuar acreditando na Defesa Civil, acreditando nos alertas, porque essa ferramenta salva vidas. Infelizmente, nós não fomos os primeiros a sermos hackeados, né? Lógico que a gente tem que trabalhar para deixar o sistema cada vez mais seguro, mas já aconteceu com outras instituições, infelizmente aconteceu com a gente, mas a gente vai seguir trabalhando, usando o sistema, ele não vai parar, a gente vai continuar utilizando ele de forma correta, de forma segura, porque alerta salva a vida das pessoas. Exatamente. Puxando esse outro gancho que você estava falando, o que as pessoas devem fazer? Eu estou vendo aqui diversas pessoas trabalhando na Defesa Civil, no CGE. Cada pessoa desempenha uma função. Vamos supor que no estado está ocorrendo uma grande chuva. O que cada pessoa, cada cidadão deve tomar de situação, né, para si, para não ocorrer devidos alertas, né, para ele poder proporcionar tranquilidade para a família dele e se proteger. Claro. Primeira coisa é acompanhar os alertas que a Defesa Civil emite em seus canais sociais. A gente está em todas as redes sociais, pelo @Defesa Civil SP. Então ali a gente coloca todas as informações antecipadas para que as pessoas possam se programar e não serem pegas de surpresa. Como eu disse, a gente produz aqui previsão do tempo e alerta sempre com muita antecedência. E a gente está usando sempre as redes sociais para alertar a população. Depois, quando receber o alerta no celular, acreditar no que está ali, confiar naquela mensagem e não se colocar em risco. O que a gente infelizmente acaba vendo muito, Gusta, é as pessoas se colocando em risco. Vou dar um exemplo para você. Começa a chover numa cidade, né? Vou pegar São Paulo aí na capital. E existem alguns pontos que alagam, porque chuvas muito fortes, cada vez com as mudanças climáticas, as chuvas estão mais fortes, as tempestades são mais severas. Exatamente. E acaba que em 30 minutos chove a chuva de 10 dias. A cidade não consegue absorver, porque é a chuva muito forte por um espaço de tempo muito curto. E aí forma um alagamento ali, água empoça na rua. Qual é a postura que se espera de uma pessoa? Ela não ir até lá. Então você está com o seu carro, bicicleta, moto, a pé, você entrou numa rua, tem uma lâmina de água, aquela piscina de água ali. Vai por outro caminho, procura outra situação para você sair de lá o mais rápido possível. Não entrar ali, porque você não sabe se tem uma tampa de bueira aberta, se tem um fio que caiu da energia ali, está eletrocutando o lugar. Então, é não se colocar em risco. Infelizmente, a gente acaba vendo pessoas se colocando em risco.
Ela tenta, eu passo aqui todo dia, eu conheço. E nisso que entra, cai no bueiro, perde a vida. Ou na enxurrada, que é aquela água que parece uma cachoeira descendo nas ruas. Vem de uma vez na pessoa. A pessoa pisa ali, toma uma rasteira, cai, vai para dentro do córrego, morreu também. Então, esse tipo de postura a gente não pode esperar. Quer um outro também? Praia. A galera vai para o litoral, São Paulo, praias lindas, litoral norte, litoral sul, Baixada Santista. Começa a chover. São Paulo é o lugar que mais cai raio, um dos lugares que mais cai raio no planeta Terra. E aí, o raio mata, né? E você estando na praia ali, o ponto mais alto, o raio sempre vai procurar o ponto mais alto. Se você está na praia, o ponto mais alto é você. Então, provavelmente, você vai atrair o raio para você. O que tem que fazer? Sair da praia. A galera quer ficar lá até o último minuto. Não fiquem na praia, saiam. Acha que a chuva vai parar, acha que o raio vai parar, que não vai pegar continua. em mim. Não é possível que um raio vai acertar em mim, né? Logo eu vou ser o premiado, e acontece. A gente sempre tem pessoas, infelizmente, morrendo assim. Outro risco, cachoeira. A galera quer curtir a cachoeira, quer ficar se divertindo. Tem muitas cachoeiras lindíssimas em São Paulo, mas vem uma tromba d'água, que é a água, o volume do rio, do córrego aumenta muito ali e acaba arrastando as pessoas cachoeira abaixo. Então é questão de não se colocar em risco e obedecer às orientações que a Defesa Civil faz para poder se proteger. Por último, os deslizamentos de terra. As pessoas que moram em área de morro... E é muito recorrente isso. Muito recorrente. A gente pega a ocorrência de 2023 em São Sebastião, 65 pessoas morreram ali durante o carnaval de 2023 provocados por deslizamentos de terra. O que acontece? Começa a chover forte, quem mora nessas áreas tem que ficar atento, né? A estrutura do imóvel, ela demonstra alguns sinais. Então vai aparecer rachadura na parede do imóvel, vai aparecer trinca no chão, as portas vão enroscar, do lado de fora do morro, aquela água barrenta vai descer do morro, né? Tem os postes e as árvores que inclinam, isso tudo é sinal de que a pessoa tem que abandonar ali imediatamente, né? E por fim, os incêndios. Então São Paulo, Augusta, sofre com grandes dois problemas climáticos, nosso estado. Nós temos no verão as chuvas e no inverno a estiagem. O tempo fica seco, a gente tem a ausência da chuva. As queimadas. E aí começam os incêndios florestais, as queimadas. E não é só, isso não está exclusivo só para o interiorzão não. Aqui na Grande São Paulo, né, nós temos muitas reservas florestais ainda. Você pega na Zona Leste o Parque do Carmo, né, você tem aqui na região de Franco da Rocha o Parque do Juqueri. Então a gente já tem a Serra da Mantiqueira, Serra da Cantareira, Serra da Cantareira na Zona Norte. A gente tem vários cinturões verdes ainda aqui na Grande São Paulo. E esses locais acabam pegando fogo porque o clima está muito seco. Então fica muito quente, não tem chuva, o ar fica muito seco, o vento ajuda a espalhar o fogo. E aí as pessoas acabam adotando práticas que pioram esse cenário. Por exemplo, balão. Joga cigarro também, bituca de cigarro, que é... Isso aí. Jogou uma bituca de cigarro, pegou fogo. É isso aí. Então a gente orienta as pessoas a não provocarem esse tipo de situação, principalmente quando o cenário fica mais crítico, que é nesse período que vai de junho até outubro, São Paulo enfrenta um regime de escassez de chuva. Aí vem a questão também da falta de água, né, que a gente tem que lembrar as pessoas para usarem água com consciência, não ficarem lavando o carro, lavando o quintal, reaproveitarem a água ali da máquina de lavar sempre que possível, tomar banhos mais curtos. Tudo isso é importante porque a Defesa Civil também tem um olhar, uma preocupação com esse ponto também. A escassez de água também é um problema, né, que afeta as pessoas e a Defesa Civil tem que ajudar. Inclusive aqui na Defesa Civil do Estado a gente ajuda. Quando as prefeituras estão passando por falta d'água, a gente fornece recurso, dinheiro, para que as prefeituras contratem caminhão-pipa para poder apoiar a população e levar água a quem precisa. Exatamente. E hoje a gente está nos bastidores da Defesa Civil. Aqui é o bastidor. No CGE. O que cada pessoa que desempenha de função... E é daqui realmente que sai aquele alerta do celular? É daqui, vem aqui, ó, vou te mostrar aqui. Nós temos um time de meteorologistas, né? Nós trabalhamos sempre com 3 meteorologistas no plantão. O William Mioto é o meteorologista sênior, né? Está aqui há mais de 10 anos na Defesa Civil. E os meteorologistas trabalham 24 horas por dia, monitorando o cenário do Estado, porque a gente aqui trabalha produzindo informação para o Estado todo. Então, todas as prefeituras, todos os municípios usam as informações que os nossos meteorologistas acabam gerindo aqui em termos de boletins meteorológicos. A nossa previsão meteorológica aqui, ela tem o objetivo de prevenir acidentes, de proteger as pessoas. Então as prefeituras, quando recebem os nossos alertas, têm que desenvolver ações para proteger as pessoas. Para não chegar no risco na população. Nós estamos aqui de manguinha, nós estamos sem blusa, mas esses dias tem feito muito frio. Como é que você protege as pessoas em situação de rua, os moradores de rua? Então é daqui que saem as informações antecipadas das baixas temperaturas. Com isso, as prefeituras podem se programar, se planejar para montarem abrigos para proteger essas pessoas. A própria população também poder se proteger. Né? Você sabia que no período de frio é comum acontecer incêndios em comunidade? Por quê?
O pessoal tá com frio à noite e acaba improvisando o aquecedor dentro de casa. Acende vela, liga a boca do fogão, faz fogueira dentro de casa, por incrível que pareça. Faz fogueira dentro de casa. É um perigo isso daí. Você pode provocar um incêndio dentro de casa e pode intoxicar a família com a emissão dos gases. E prejudicar os outros moradores também. Mas acontece. Então a gente daqui produz esse conhecimento, essas informações para ajudar o pessoal. E aqui é 24 horas, capitão? Funciona 24 horas aqui, a gente trabalha num regime de 24 horas, o time inteiro no plantão, a gente não arreda o pé daqui, é 365 dias. 100% Natal, do tempo. Ano Novo, Carnaval, feriado, não importa. O time aqui trabalha 24 horas por dia. E principalmente nessas datas que acontecem os principais riscos, né? Carnaval. Sempre, plantão... O pessoal tá na rua, Ano Novo. Plantão dobrado, o pessoal aqui trabalha sério mesmo, porque somos nós que temos esse olhar de proteger o cidadão. Então nós temos os nossos militares, né? Lembrar que a Defesa Civil Estadual é formada por policiais militares, eu sou o capitão, nós temos ali o capitão Serra, que é o chefe aqui do centro. Vamos mostrar aqui o pessoal trabalhando. Nós temos o tenente Roncato, que é o chefe de operações aqui, né? Que trabalha também com um time de 24 horas. Nós temos 3 equipes que trabalham aqui se revezando durante, né, esse período. Então, o pessoal entra e fica o dia inteiro trabalhando. E nós temos os militares, que nós somos os nossos agentes, que eles é que fazem o acompanhamento das ocorrências em tempo real. Então, sempre que tem alguma ocorrência acontecendo no estado, eles é que vão analisar as informações, verificar se precisa de algum tipo de reforço, precisa mandar mais suporte para lá. Caminhão-pipa, helicóptero, por exemplo, quando Isso, que a gente vê no jornal, por exemplo, aqueles helicópteros derramando água para acabar com os incêndios. Isso, é daqui que sai isso aqui. Então o pessoal faz essa análise aqui, verifica a necessidade, e se houver necessidade, o reforço sai daqui. Aqui também é montado o gabinete de crise. Sempre que a gente tem alguma condição mais séria, mais grave, que a gente percebe que vai se agravar por um período de dias, sei lá, 5 dias, 1 semana, aqueles vendavais que ficaram, a cidade de São Paulo ficou sem energia por um tempão, porque os ventos derrubaram muitas árvores, por exemplo, a gente monta um gabinete de crise aqui, a gente convoca as concessionárias de energia para vir para cá, as empresas de energia elétrica, convoca as outras instituições do Estado, a Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, e daqui saem todas as decisões para gerenciar esse problema. O próprio governador do estado, o Tarcísio, desce aqui também para acompanhar em loco, né, o que está sendo desenvolvido, para daqui saírem as ações que vão realmente fazer uma resposta eficiente para resolver esse problema, entendeu? Exato. E, capitão, eu estou vendo ali uma nova ocorrência que acabou de surgir, uma vegetação natural. Queria Na que região você de cidade de Itapeva, inclusive. Isso Importante daí é lembrar, o quê? importante É um destacar, incêndio? importante destacar que aqui a gente tem um olhar para o estado todo. Então ele pode mostrar no mapa aqui, ó, o estado de São Paulo inteiro está projetado aqui, tá vendo? Então a gente tem aqui as ocorrências que o bombeiro está atendendo. Tem ocorrência aqui que é uma ocorrência de defesa civil no sentido de grandes incêndios, tem ocorrência que não. Então o nosso pessoal que está de plantão, eles vão selecionando as ocorrências que são mais graves para a gente poder verificar, é uma ocorrência que precisa de apoio? Então essa, por exemplo, na tela agora, ó, um incêndio de vegetação na cidade de Itapeva. Opa, então a gente vai verificar quais recursos a gente tem disponível. O sistema já está falando para a gente que a 1 quilômetro desse local tem um caminhão da Defesa Civil lá, que a 1 quilômetro também tem caminhão do bombeiro. Então aqui a gente já consegue saber que é um tipo de ocorrência que a gente tem recurso perto para apoiar. Vamos verificar, vamos abrir, a gente consegue ver, inclusive, se tiver câmera lá perto, a gente consegue abrir a câmera e enxergar o incêndio pelas câmeras. A gente abre uma câmera nesse telão e a gente consegue enxergar se esse incêndio precisa de um suporte ou não precisa. Toda vez que cai um novo incêndio, abre um alerta desse aqui para os nossos analistas. Por exemplo, tem um caminhão da Defesa Civil, um caminhão-pipa, por exemplo. Aí nessa região aqui 01, se tiver mais incidência de fogo, por exemplo, nessa região de incêndios, a Defesa Civil vai realocar todos os caminhões para lá? Exatamente. Boa colocação. Essa região aqui, por exemplo, aqui é o Vale do Ribeira, né? Região divisa com o Paraná. Então, se a gente perceber que naquela semana tem mais risco de incêndio aqui, a gente pega os caminhões do entorno, pega o efetivo e traz para cá para dar esse suporte aqui, para reforçar o atendimento aqui. Dá para ver nessa tela aqui, ó. Lá em cima a gente consegue ver, por exemplo, o risco que está de queimadas para os próximos dias. Então, quanto mais roxo fica o mapa, mais risco tem. Quando vai ficando mais roxo, a gente vai direcionando o esforço para aquela região. O roxinho ali, para quem está acompanhando em casa, é a região de Ribeirão Preto, que é a região norte do estado, que normalmente, historicamente, pega mais incêndio, mais fogo lá, porque é mais seco, né? Faz divisa com Mato Grosso, em Minas Gerais. Então, ali, a gente, quando percebe isso, esse centro de monitoramento aqui, sem gerenciamento de emergência, vai acionar os recursos para focarem naquele ponto ali. Muito bacana, mais uma vez queria agradecer sua participação aqui no programa do Gusto, capitão, e algo muito interessante, né? A gente está no CGE, está na Defesa Civil,
Mas para o pessoal de casa, onde é que a Defesa Civil fica instalada? A Defesa Civil fica instalada no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do estado de São Paulo. Então, juntamente com outras secretarias de Estado, a gente fica aqui também ocupando, né, um espaço aqui dentro da estrutura do governo do estado, que fica aqui no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo. Que legal. E tem bastidores para mostrar? Bora. Aí, ó, aí eu gostei. Aqui a gente mostra a Defesa Civil, Palácio dos Bandeirantes, bastidores, né? O famoso backstage, pro pessoal de casa ver. Vamos acompanhar. Então vem com a gente, galera. E antes da gente ir para essa visitinha aqui com o Capitão Maxwell no Palácio dos Bandeirantes, mostrar um pouquinho de bastidores desse backstage, a gente está aqui com o primeiro-tenente Roncato. Prazer, tenente. Obrigado. Como é que vai? Obrigado por você conceder esse tempinho aqui para a gente falar um pouquinho de Defesa Civil, para o pessoal que nos assiste. Queria saber, que função você desempenha aqui na Defesa Civil? Eu sou o Tenente Roncato, atualmente eu estou aqui como chefe de operações do Centro de Gerenciamento de Emergências, que é a função, né, que gerencia toda a equipe aqui do monitoramento meteorológico, do monitoramento de ocorrências, todo o serviço aqui do CGE, conforme o Capitão Maxwell já explicou. E, tenente, quanto tempo você está aqui na Defesa Civil? Eu cheguei aqui em fevereiro de 2020, então já são um pouco mais de 6 anos, né? E ao longo de todo esse período, né, já foram várias ocorrências que nós nos deparamos aqui, não só no nosso estado, né, mas o estado de São Paulo ele também tem essa característica de mandar equipes para apoiar outros estados, até outros países. E também, né, várias ocorrências relacionadas ao monitoramento meteorológico que nós fazemos aqui também. E, tenente, nas últimas semanas nós recebemos a triste informação dos terremotos na Venezuela, enfim. E falando um pouquinho nos bastidores com o Capitão Maxwell, ele falou que mandaram equipes da Defesa Civil para lá. O que essas equipes foram fazer lá? Como é que vocês lidam com esse monitoramento em outro país, na Venezuela, né? Como é que é isso? Exatamente, uma notícia muito triste, né? Nossa equipe aqui se solidariza com todo o povo venezuelano. E assim que nós começamos a receber já essas primeiras informações, né, nós já mobilizamos uma equipe, né? É importante destacar, né, o papel que o Estado de São Paulo tem a nível nacional. Então, o nosso coordenador aqui, o Coronel Araújo Monteiro, que é o secretário de Defesa Civil, já entrou em contato, né, com as equipes da Defesa Civil Nacional, colocando as equipes aqui do Estado de São Paulo à disposição. E assim como nós já fomos também naquela ocorrência daqueles terremotos na Turquia, alguns anos atrás, nós encaminhamos essas equipes agora, que inclusive estão lá no momento, eles foram alguns dias atrás e vão permanecer por mais alguns dias, então é um trabalho, né, árduo e difícil que perdura alguns dias. E no que consiste, né, o serviço da equipe? Então, quando a gente fala de resposta a um desastre, essa ação de resposta ela é composta por algumas etapas, né? Então tem a parte de socorro, né, que é feita ali pelo efetivo do Corpo de Bombeiros, e principalmente agora a parte de assistência humanitária e restabelecimento dos serviços essenciais. Então a equipe, né, que está lá na Venezuela, ela apoia muito principalmente nessas duas frentes. A gente vê as imagens, né, são cenas lamentáveis, muitas residências foram atingidas e a gente tem o povo precisando dessa assistência humanitária, coisa básica, alimento, colchão, lugar para dormir, né, uma moradia provisória até conseguir se restabelecer, e também essa parte do restabelecimento dos serviços essenciais, então energia, internet, água, serviços básicos que a equipe, né, desde que chegou lá no território venezuelano, está trabalhando diuturnamente para dar essa assistência à população e para restabelecer o mais rápido possível para que a gente consiga, né, devolver a dignidade para aquele povo que foi afetado. E, tenente, o capitão ele já teve a oportunidade de ir no programa do Gusto em outras vezes, lá nos estúdios, e a gente falou um pouquinho de ocorrências, né? Todas as ocorrências marcam a gente de alguma maneira. Qual foi a ocorrência que mais te marcou, trabalhando na Defesa Civil? Eu acho que foram duas ocorrências, né? A primeira, pelo fato que eu tinha poucos dias aqui de Defesa Civil, eu tinha acabado de chegar, que foram os deslizamentos na Baixada Santista, na Operação Chuvas de Verão de 2020. Nós tivemos 3 municípios que foram muito impactados lá na região, foram os municípios de Santos, Guarujá e São Vicente. Foram vários pontos de deslizamentos, dezenas de óbitos, né? Toda essa dificuldade também do gerenciamento desse desastre, de pessoas que ficaram desabrigadas, de dar uma assistência humanitária. E então, como eu tinha acabado de chegar também na Defesa Civil, participar né, da gestão dessa emergência foi um aprendizado muito grande. E alguns anos depois, também uma ocorrência muito emblemática, que foi o desastre de São Sebastião.
E era bem, né, no comecinho da atual gestão do governo, então também tinha toda essa questão, né, de estar um governo novo assumindo, uma equipe nova de secretários assumindo e já começar um desafio extremamente difícil, uma das piores tragédias naturais do estado de São Paulo. Lembrou muito até a ocorrência das chuvas de Caraguatatuba em 1967, então alguns anos atrás, que foi uma das ocorrências que resultaram na criação da Defesa Civil. E aí essa agora de São Sebastião é uma ocorrência muito difícil, muito complexa também por conta da dimensão da área que foi afetada. Nos primeiros momentos a gente tinha muita dificuldade de comunicação com as equipes que estavam em campo, não tinha, né, caiu a internet, caiu rede de comunicação, então até entender, né, o que estava acontecendo. Eu lembro que de imediato, né, o Coronel Engel, que era o nosso secretário na época, hoje está lá na Secretaria de Segurança Pública, já ligou para o governador, já mandou as equipes, como a gente estava tendo essa dificuldade de contato, né? Determinação dele, não, já vamos com as equipes, vamos entender o que está acontecendo, e a partir daí, né, foi toda aquela mobilização de apoio. O próprio governador deslocou o gabinete, né, do governo para lá, levou os secretários, toda a equipe aqui da Defesa Civil do Estado foi apoiar, e foi, eu acho que uma das maiores operações, né, em termos de logística humanitária, depois de recuperação. Até hoje, né, tem algumas obras que estão em andamento lá no município. Então, essas duas ocorrências, né, pela dinâmica desses eventos, marcaram bastante. Tenente, mais uma vez, que honra, prazer enorme te conhecer. E agora a gente vai, capitão, saber um pouquinho mais dos bastidores aqui e falar um pouquinho mais de Defesa Civil dentro do CGE. Que honra estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente que agradece, é um prazer aí receber, abrir o espaço, né, abrir a casa aqui para levar conhecimento, levar o assunto de Defesa Civil para mais pessoas. Muito obrigado. E aqui, Capitão Matos, a gente está no hall nobre do Palácio dos Bandeirantes. Queria que você contasse um pouquinho da história. Como é que surgiu o Palácio dos Bandeirantes? Era para ser a sede do governo do estado de São Paulo aqui? Como é que era isso? Legal, né? A Defesa Civil está dentro do Palácio dos Bandeirantes. Somos uma das secretarias que ocupam aqui, né, a sede do governo do estado de São Paulo. E originalmente não foi feito, esse prédio não foi feito para ser um palácio, né, uma sede de governo. Originalmente foi feito para ser uma faculdade, né? A família Matarazzo começou a construir aqui no começo do século XX, e aí não concluiu a obra, e nos anos 60 houve um incêndio no Palácio Campos Elíseos, no centro de São Paulo, e aqui tornou-se então a sede do governo do estado. O governo do estado aproveitou esse prédio que estava parado, a obra não ficou inacabada, acabou não se tornando uma faculdade, que originalmente seria uma faculdade, e aí veio para cá, e desde então, dos anos 60, aqui é a nova sede do governo do estado. Aqui estão instaladas, além do gabinete do governador do estado, né, do seu gabinete, também aqui a ala residencial, o governador também reside aqui, a residência oficial do governador do estado. Também tem 4 secretarias, né, a Casa Militar, Secretaria de Comunicação do Governo, Secretaria da Casa Civil e Secretaria de Governo. As demais secretarias de estado estão em outros prédios aqui na capital de São Paulo. E antes da gente fazer esse tour aqui pelo Palácio dos Bandeirantes, queria que você contasse essa história desse quadro, porque a gente tem diversas pinturas que tanto Sim. atrás O Palácio é um museu também, então além de ser a sede do governo, é um museu, tem muitas obras de arte, muitas esculturas, uma mobília também, né? Tem mobília aqui com 100, 200 anos de história, então é aberta a visitação, as pessoas podem visitar o Palácio, é só mandar um e-mail aqui para o acervo@sp.gov.br e aí a pessoa pode visitar o Palácio dos Bandeirantes e vir aqui. Claro que tem que agendar antes, porque a gente tem uma estrutura de segurança para poder liberar o acesso, mas as pessoas também podem visitar o palácio e conhecer. Você quer saber da obra? E esse quadro me chamou a atenção, sabe por quê? Porque alguns anos atrás, em comitivas de imprensa, né, em algumas entrevistas, o governador da época falava muito na televisão, dava as entrevistas com esse fundo. Esse é um quadro bem pujante aqui, né, o quadro Bandeirantes. Ele conta um pouco a história do estado de São Paulo, né? Então a gente pode ver ao centro ali, remete à história dos jesuítas, né, o pátio do colégio, aquela cruz ao meio do quadro. A gente tem ali também a parte da nossa cana-de-açúcar ao lado, né, que é a nossa história ali do agro de São Paulo. Depois o café, aquelas bolinhas vermelhas é o café. Uhum. Ao lado, naquela fumaça saindo, é a industrialização, né, o início da industrialização no início do século passado. E aquelas estruturas ali bem disformes são os prédios, são os edifícios que foram sendo erguidos, né, na região da Paulista e depois em toda a região do centro expandido. Do outro lado, a gente tem ali os nossos rios, né? Ali
as canoas navegando pelos rios, os nossos indígenas também na época do descobrimento. Ao lado a gente tem os mares de morros, então a gente está olhando do litoral para o Planalto, né, como a gente vê ali a Serra do Mar. E do outro lado a gente tem ali aquele quadro com aqueles douradinhos, são os nossos minérios, né, o ouro e todos os minérios, os minerais aqui do estado de São Paulo. Então ele de forma artística, ele conta um pouco a história do nosso estado de São Paulo, né, o maior estado do país, o estado realmente que é um orgulho para nós. A gente, né, carrega aqui a bandeira do estado no braço, a gente tem um orgulho muito grande aqui. Que honra. E, capitão, dando uma passada geral aqui no Palácio, eu tive a oportunidade de ver aquela maquete, aquela gigantesca daquela maquete. E você, nos bastidores anteriormente, havia falado que há um projeto para ser instalado ali a nova sede do governo do estado de São Paulo. Isso, é o centro administrativo, né, do governo do estado de São Paulo. O projeto ele transfere a sede do Palácio dos Bandeirantes para esse novo centro administrativo, um centro moderno, um projeto bastante importante para o estado. E aí vai ocupar novamente o centro, né, e com uma questão muito importante que é trazer para cá todas as secretarias de Estado. Então é um projeto que o governo tem para poder investir no centro, um projeto que já começou lá atrás com a segurança pública, né, com a questão da Cracolândia ali, retomar o espaço público, já foi um sucesso durante os últimos anos, já foi totalmente desfeito aquelas cenas abertas de uso e a segurança pública tomou esse local e agora o governo tem feito importantes investimentos de reurbanização e depois a construção desse novo centro administrativo que vai abrigar ali mais de 22 mil servidores públicos de São Paulo. Toda a estrutura de governo vai estar aqui, com certeza vai, enfim, ser muito bom para o Estado, muito bom para a administração e para todas as pessoas. E a Defesa Civil vai ter uma sede lá? A expectativa é que nós também tenhamos uma sede aqui, tenhamos um espaço aqui. A expectativa é que a Defesa Civil também possa, como uma secretaria, também possa ocupar o seu espaço. Tem previsão? A previsão passa por algumas questões, por umas questões de contratação, né? Mas com certeza início de obras acontecendo o quanto antes, alguns processos que a gente também da Defesa Civil não participa, né? Não sabe, é uma questão de governo, mas a ideia do governo do estado é começar o quanto antes e obviamente seguindo as fases das obras, terminar aí o quanto antes. Pelo menos nos próximos 4 anos isso está pronto, mas claro que não tem essas informações todas para passar. Existe todo um processo licitatório que já aconteceu e as outras fases, mas com certeza o quanto antes. Que legal. E, capitão, tem outra área que você quer mostrar aqui no Palácio? Vamos conhecer a nossa sede lá, o nosso gabinete da Casa Militar, vamos lá. Porque é gigantesco aqui. Aqui é grande, eu tô percebendo que, enfim, diversos móveis, inclusive eu acho que todos esses móveis também... São históricos, São históricos e eles tenham, cada um, a sua história, como os quadros que a gente pode ver aqui. E lembrando, né, um gancho. Seria uma baita de uma faculdade. Seria, né? Seria uma baita de uma faculdade. Imagina o tamanho dessa estrutura, né? A quantidade de salas de aula. Dá para a gente ver, né, a pujança que era no início do século XX, as construções, né, os empresários, tudo aquilo que se projetava ia ser realmente uma faculdade muito grande, né? Quantos estudantes não teriam passado por aqui? Mas não deu certo. Deu-se uma outra finalidade que é tão importante quanto, né? Uma sede do governo, um palácio muito bonito, muito conhecido e que tem uma finalidade pública muito boa, que é poder gerir, né, um estado do tamanho de São Paulo. Daqui saem políticas públicas importantes que levam melhorias aí para o nosso povo paulista, para o cidadão e para nós da Defesa Civil, da Casa Militar. É um orgulho, né, uma honra muito grande poder ocupar esse espaço aqui. A gente chegou no gabinete da Casa Militar, é bom falar para as pessoas, né, a Casa Militar ela é uma secretaria responsável por fazer a segurança das instalações do Palácio, está ligada à Polícia Militar, então faz parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A segurança do Palácio é feita por policiais militares, assim como a segurança das autoridades também. O governador, o vice-governador, suas famílias são protegidos pela Casa Militar, pela Polícia Militar. E a gente vai entrar aqui, vamos ver aqui o nosso gabinete. Dos bastidores da Casa Militar. Aqui é a sede do gabinete da Casa Militar, né? Aqui ficam estruturada a estrutura do secretário da Casa Militar, que é responsável não só por fazer a proteção, como eu disse, do governador do estado, das instalações do Palácio dos Bandeirantes, mas ele também, na figura dele, tem 2 cargos. Ele é o secretário da Casa Militar e também é o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. Então ele é responsável por gerir questões de segurança do Palácio e também é responsável por fazer a gestão de toda a Defesa Civil do Estado,
está sobre a figura de um único E secretário. qual Né? a principal função da Casa Militar aqui dentro? A principal função é proteger o palácio, então fazer toda a segurança das instalações do palácio, proteção física realmente, né? E a proteção da segurança dos funcionários que trabalham aqui. Então todos os servidores que trabalham aqui são protegidos pela Polícia Militar, que são policiais que estão diretamente subordinados ao secretário-chefe da Casa Militar. E gerenciar também a segurança das autoridades. Então a gente acompanha o governador do estado, sua família, durante 24 horas fazendo a proteção dele também. E a própria Defesa Civil, né? Que também está ligada à Casa Militar, então a Defesa Civil, e inclusive, para fins de comparação, essa estrutura de Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela se assemelha com alguns outros estados. Nem todos os estados são assim, mas o Rio Grande do Sul e Minas Gerais é igual. Então você tem a Casa Militar e você tem uma estrutura de Defesa Civil ligada à Casa Militar. Rio Grande do Sul e Minas Gerais segue o mesmo modelo que a gente. A gente tem aqui um quadro dos ex-secretários, né? A gente consegue ver aqui os ex-secretários. A gente está com o Coronel Elcio, que é o gerente de apoio lá do Jaguaré. Acho que vocês estão acompanhando, né, aquela ocorrência da explosão que teve no Jaguaré. Sim. O Coronel Elcio foi chefe da segurança aqui, eu estava falando de segurança, né? Ele foi responsável pela segurança aqui das autoridades e agora está com uma outra missão que o governo do estado atribuiu a ele, que é fazer toda a reconstrução daquele bairro, todo o trabalho de acolhimento das famílias. Tem uma experiência na Defesa Civil, trabalhou muitos anos também na Defesa Civil, e ele tem toda uma experiência de gerenciamento de crises e está responsável, né, chefe, por fazer toda a reconstrução, né? Então a vida dele se resume a ficar aqui no Palácio despachando com o governo do estado e também lá acolhendo as famílias, dialogando com as empresas, né, que são as empresas de água e de gás que foram ali diretamente ligadas àquela ocorrência. Então é sempre bom aqui, está sempre conosco aqui. Que legal, que honra, Coronel, muito prazer. E aqui a gente vê o quadro dos ex-secretários, né, da Casa Militar, desde o primeiro até o último secretário. Inclusive uma curiosidade do nosso último secretário, né, o Coronel Engel. O Coronel Engel foi nosso secretário aqui por 4 anos, né, e hoje ele é o secretário executivo junto com o Dr. Nico. Então o Coronel Engel trabalha hoje na Secretaria de Segurança Pública, é o secretário executivo da Segurança Pública. O governador do estado, então, tirou ele daqui e atribuiu a ele uma outra missão. Está na Secretaria de Segurança Pública, podendo contribuir agora com a chefia das polícias também, Polícia Militar, Polícia Científica e também com a Polícia Civil também. Que legal, que honra. E aqui é muito grande. Muito legal a Casa Militar, né, galera? Capitão Max, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter dado essa abertura aqui no Palácio, no CGE, na Defesa Civil. Espero que você tenha gostado. Suas considerações finais, pessoal de casa? Gustavo, a gente gostou, né? A alegria tê-los aqui. Muito obrigado pelo programa do Gusta vir aqui, conhecer a sede da Defesa Civil, conhecer um pouquinho do Palácio dos Bandeirantes, conhecer da nossa Casa Militar. Podemos ali mostrar nosso gabinete, né, dos secretários. E deixar um recado para você que está em casa, acompanhar a Defesa Civil nas redes sociais, pelo @Defesa Civil SP. Nós estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, no Instagram, enfim, em todas as redes. Seguir a gente no canal do WhatsApp, Defesa Civil do Estado de São Paulo, e não se colocar em risco. Sempre que receber os alertas da Defesa Civil, se proteja, não se arrisque, para você proteger o bem mais precioso que você tem, que é a sua vida. Capitão, já ajuda 80% isso daí, não se colocar em risco. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você de casa tenha gostado desse baita episódio. E conte sempre com a Defesa Civil, que ela está a postos para nos ajudar 100% do tempo. Como diz o nosso lema, Defesa Civil, somos todos nós. Muito obrigado. E aí, pessoal de casa, gostaram dessa entrevista aqui no Palácio dos Bandeirantes com o Capitão Maxwell? Tenho certeza que sim. O programa do Gusta tá com um quadro novo, o programa do Gusta Visita. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas antes de encerrar esse episódio, eu queria agradecer os nossos parceiros oficiais aqui do programa do Gusta. RB Blindagem, segurança lado a lado com você e com a sua família. Colégio Prime, um dos melhores colégios, referência na região de São Bernardo do Campo. A nossa querida Lucomax, referência em revestimentos e a maior empresa de ACM do Brasil. E, para encerrar, Ascens, segurança perimetral para você e a sua empresa. Então, fica com esse VT.
Brasil mudou e quem invade patrimônios também. Hoje, quadrilhas estudam rotinas, buscam vulnerabilidades e esperam o momento certo para agir. O problema é que a maioria dos sistemas de segurança só percebe a invasão quando ela já começou, ou pior, quando já terminou. Em poucos minutos, o prejuízo pode ser milionário e recuperar patrimônio não devolve a sensação de segurança. É por isso que a Ascense desenvolveu uma tecnologia exclusiva e completamente diferente de tudo o que você já viu. Ela identifica o comportamento antes da invasão. Através de inteligência computacional, algoritmos inteligentes e sensoriamento óptico, nossa tecnologia interpreta padrões ao redor do perímetro em tempo real, inclusive os de alta complexidade. Passos, escalada, impactos, tentativas de corte, movimentos incompatíveis com a rotina daquele ambiente. Tudo isso é analisado em tempo real, antes que a ameaça consiga entrar. Entre em contato e fale com um de nossos especialistas. A Sense, a primeira linha de defesa de ativos de alto valor. Há mais de 8 anos, plantamos uma semente com um propósito muito claro: oferecer uma educação que transforma vidas. Desde então, cada sala, cada projeto e cada conquista refletem o nosso compromisso com a excelência, o acolhimento e o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Aqui, acompanhamos de perto o crescimento de cada estudante, incentivando talentos, despertando paixões e preparando futuros, porque acreditamos que todo grande resultado começa com dedicação, cuidado e oportunidade. Colégio Prime, onde da semente floresce um diamante. Mais uma vez, muito obrigado a todos os meus parceiros aqui do programa do Gusta. Muito carinho por vocês. Queria agradecer o carinho da sua audiência. Espero que você, meu amigo, você, minha amiga, tenha gostado do programa de hoje. E lembrando, estamos todas as terças com episódios inéditos no canal ABC. É isso, galera. Fui!